Geração perdida. A geração perdida é um termo que evoca imagens de uma geração marcada por desafios extraordinários e uma busca constante por identidade e propósito. Geralmente definida como pessoas que nasceram entre 1983 a 1900, a geração perdida é chamada assim devido a tudo o que viveram em sua época, incluindo guerras, pandemias e crises econômicas. Os jovens da geração perdida foram mobilizados em massa para a Primeira Guerra Mundial, onde viram a destruição e horror da guerra que ceifou mais de 8 milhões de vidas. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos jovens retornaram para casa confrontados não apenas com cicatrizes físicas da guerra, mas também com as profundas feridas emocionais causadas pelo conflito. Eles testemunharam as grandes evoluções de política e liberdade, porém rapidamente foram castigados pela pandemia da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Além dos desafios diretos causados pelos conflitos, a geração perdida também enfrentou dificuldades econômicas e sociais significativas. A falta de oportunidade de emprego, a instabilidade política e as incertezas criadas devido à Grande Depressão de 1929. No entanto, apesar das adversidades, a geração perdida também demonstrou uma incrível resiliência e capacidade de superação. Muitos desses jovens encontraram maneiras de reconstruir suas vidas e comunidades, buscando significado e propósito em meio ao caos e à desolação. A maior geração. A maior geração é um termo frequentemente usado para descrever a geração que cresceu durante a Grande Depressão e lutaram na Segunda Guerra Mundial. Essa geração, nascida predominantemente entre os anos de 1901 e 1927, foi testemunha de alguma das maiores crises e desafios da história moderna, e emergiu como um exemplo notável de resiliência e sacrifício. Durante a Grande Depressão, esses indivíduos enfrentaram dificuldades econômicas sem precedentes, com taxas de desemprego, pobreza generalizada e escassez de recursos básicos. Muitos deles cresceram em famílias que lutavam para sobreviver, aprendendo desde cedo o valor do trabalho árduo, da frugalidade e da solidariedade comunitária. No entanto, o teste mais definitivo para essa geração veio com a Segunda Guerra Mundial. Milhões de jovens se alistaram voluntariamente para lutar pelo seu país. Homens e mulheres se mobilizaram em massa, deixando para trás suas famílias e confortos para enfrentar o horror da guerra em terras estrangeiras. A grande geração demonstrou bravura e heroísmo extraordinários nos campos de batalha da Europa, do Pacífico e em outros teatros de operações. Eles enfrentaram condições adversas, combates ferozes e sacrifícios pessoais inimagináveis para defender a liberdade e a democracia contra regimes totalitários que ameaçavam dominar o mundo. Além de seu papel como combatentes, eles também desempenharam um papel crucial na retaguarda, apoiando o esforço de guerra através de trabalho de fábrica, agricultura, enfermagem e várias outras funções. Eles demonstraram uma incrível capacidade de inovação e adaptabilidade, contribuindo significativamente para os esforços de mobilização e produção durante o conflito. Após o fim da guerra, a grande geração continuou a desempenhar um papel vital na reconstrução do mundo pós-guerra. Eles ajustaram a estabelecer instituições internacionais, como as Nações Unidas, e trabalharam para promover a estabilidade e a prosperidade global, em um período de reconstrução e reconciliação. Geração silenciosa. A geração silenciosa refere-se àqueles nascidos aproximadamente entre os anos de 1925 e 1945, no período entre duas grandes guerras mundiais e durante os primeiros anos da Guerra Fria. Essa geração recebeu seu nome devido ao seu aparente distanciamento dos grandes movimentos sociais e políticos de seu tempo, contrastando com as gerações anteriores e posteriores, que foram mais vocalmente envolvidas em mudanças sociais. A geração silenciosa cresceu em um período de incerteza e turbulência, testemunhando eventos como a Grande Depressão, a ascensão do fascismo na Europa e os horrores da Segunda Guerra Mundial. Eles foram moldados por experiência de escassez, conflito e instabilidade geopolítica, o que influenciou profundamente nas suas perspectivas de mundo e valores. Uma das grandes características distintivas da geração silenciosa é seu compromisso com o trabalho árduo, a resiliência e a conformidade social. Muitos membros dessa geração foram criados em famílias que valorizavam a disciplina, a sobriedade e a estabilidade econômica, incentivando-os a buscar carreiras estáveis e contribuir para o crescimento econômico do país. Durante a sua juventude, a geração silenciosa experimentou uma época de relativa estabilidade, após os horrores da guerra, com um período de crescimento econômico e prosperidade principalmente nos Estados Unidos. No entanto, eles também enfrentaram desafios como a ameaça da Guerra Fria e a paranoia da caça às bruxas do macartismo, que influenciaram seu comportamento e suas perspectivas políticas. Apesar do seu nome sugerir uma falta de engajamento político e social, a geração silenciosa desempenhou um papel significativo na transformação da sociedade. Eles foram responsáveis por avanços importantes em áreas como tecnologia, ciência e medicina, contribuindo para o progresso e a inovação em diversos campos. Além disso, a geração silenciosa também foi pioneira em questões como direitos civis, embora de uma maneira mais discreta do que as gerações posteriores. Seus esforços ajudaram a pavimentar o caminho para movimentos sociais mais amplos que surgiram nas décadas seguintes.
Geração Boomers. Os Baby Boomers, nascidos aproximadamente entre o final da Segunda Guerra Mundial e meados da década de 1960, são uma das gerações mais influentes do século XX e continuam a deixar um legado duradouro no mundo atual. Essa geração recebeu seu nome do fenômeno Baby Boom, um aumento significativo nas taxas de natalidade após o fim da guerra. Os Baby Boomers cresceram em uma época de otimismo e prosperidade econômica nos Estados Unidos e em várias partes do mundo ocidental. Com a reconstrução pós-guerra e o advento da economia de consumo em pleno vigor, muitos deles desfrutaram de oportunidades educacionais e profissionais que seus pais apenas sonhavam. Isso levou a um período de expansão sem precedentes da classe média e o aumento no padrão de vida de muitas famílias. Culturalmente, os Baby Boomers testemunharam e participaram de transformações significativas. Eles foram pioneiros da Revolução Cultural dos anos 60, questionando as normas sociais estabelecidas, desafiando a autoridade e defendendo a liberdade individual. Movimentos pelos direitos civis, pelas mulheres e pela paz tiveram forte influência nessa geração, que destacou por sua busca por igualdade e justiça social. No entanto, à medida que os Baby Boomers envelheciam, também enfrentavam desafios únicos. O aumento da competição no mercado de trabalho, as pressões da globalização e as preocupações com a segurança financeira nas aposentadorias tornaram-se questões preeminentes para muitos membros dessa geração. Atualmente, os Baby Boomers estão entrando na terceira idade, com muitos já se aproximando ou já se aposentando. Seu impacto na sociedade continua a ser significativo, especialmente no que se diz respeito à política, economia e cultura, como uma das gerações mais numerosas e influentes que existiram. Geração X. A geração X, nascida aproximadamente entre o início da década de 1960 e o final da década de 70, representa um grupo de indivíduos que cresceram em um período de transição e mudança rápida, entre avanços tecnológicos, as tradições familiares rasgadas. Essa geração recebeu seu nome no livro de Douglas Complett, que retratou os jovens adultos da época como geração sem futuro. Culturalmente, a geração X foi influenciada pela ascensão da música punk, pelo surgimento da cultura pop e pela revolução tecnológica. Eles foram os primeiros a experimentar os computadores pessoais, os videogames e a internet em suas formas iniciais, abraçando essas novas tecnologias como parte integrante de suas vidas. No entanto, apesar de sua afinidade com a tecnologia emergente, os membros da geração X também valorizavam a conexão humana e a comunidade. Eles cresceram em uma época em que as relações familiares eram vistas como fundamentais, embora muitos deles tenham enfrentado divórcios e famílias fragmentadas. Profissionalmente, a geração X foi caracterizada por sua ética de trabalho forte e habilidade de adaptação. Eles foram os primeiros a enfrentar crescente competição no mercado de trabalho globalizado e a lidar com mudanças rápidas em economia, o que os tornou resilientes e empreendedores. Hoje, os membros da geração X estão ocupando posições de liderança em empresas e organizações ao redor do mundo. Eles estão navegando nos desafios da meia-idade, como o equilíbrio entre carreira e família e preocupação com a saúde e o planejamento para a aposentadoria. Geração Y. A geração Y, também conhecida como Millennials, é a geração compreendida daqueles nascidos aproximadamente entre o início da década de 80 e meados da década de 90. Esta geração cresceu em um mundo em rápida transformação, caracterizado pelo avanço da tecnologia, é considerada a primeira geração globalizada. Uma das características mais marcantes da geração Y é seu relacionamento íntimo com a tecnologia digital. Eles foram os pioneiros da era da internet e cresceram com um mundo onde as redes sociais e computadores pessoais estavam surgindo e tomando cada vez mais forma. Essa imersão digital moldou sua forma de comunicar, trabalhar, aprender e até mesmo de se relacionar com o mundo ao seu redor. Além disso, a geração Y é frequentemente associada a uma busca por significado e propósito no trabalho e na vida. Eles valorizavam a flexibilidade, a criatividade e a autonomia no ambiente de trabalho, preferindo oportunidades que oferecem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, bem como a chance de fazer diferença no mundo. Culturalmente, os millennials são conhecidos como sua diversidade e inclusão. Eles são uma geração globalizada que abraça diversas culturas, identidade e perspectivas. No entanto, os millennials também enfrentam desafios únicos. Muitos deles estão lidando com uma economia incerta, altos custos de vida e uma competição acirrada pelos empregos qualificados. Eles também enfrentam críticas frequentes por serem considerados mimados ou preocupados demais, embora muitos deles estejam lutando contra obstáculos reais e enfrentando pressões significativas. Atualmente, os millennials estão entrando na fase de vida adulta, assumindo papéis de liderança em empresas e organizações ao redor do mundo. Seu impacto na cultura, na economia e na política continua a ser profundo e duradouro, à medida que moldam o mundo contemporâneo de maneiras únicas e inovadoras. Geração Z. A geração Z, ou Zoomers, é a coorte demográfica que sucede os millennials, compreendendo aqueles nascidos aproximadamente entre meados da década de 1990 até a década de 2010. Essa geração cresceu em um mundo totalmente imerso na tecnologia digital,
moldando sua identidade, valores e comportamentos de maneira única. Uma das características mais marcantes da geração Z é sua relação intrínseca com a tecnologia. Eles são os verdadeiros nativos digitais, nascidos em uma época em que a internet, redes sociais e smartphones eram parte integrante de suas vidas desde o início. Como resultado, eles são atualmente proficientes em usar tecnologia e mídias sociais como ferramentas para se conectar, aprender e criar comunidades. Além disso, a geração Z é conhecida por sua diversidade e inclusão. Eles cresceram em uma sociedade cada vez mais globalizada e multicultural, o que os tornou mais abertos a diferentes identidades, culturas e perspectivas. Questões como igualdade de gênero, direitos e justiça social são importantes para eles, e muitos estão envolvidos em ativismo e advocacia por mudanças positivas. Essa geração é mais preocupada com desempenho acadêmico e estudos, porém a geração Z passa mais tempo em telas do que lendo, possuindo um índice maior de alergias e problemas psicológicos. Geração Alpha. A geração Alpha é a atual geração, para nascidos de 2010 em diante, filhos da geração Z e Y. Essa geração com certeza ficará marcada pela era da tecnologia, nascida em meio a tablets, celulares e computadores cada vez mais modernos. Os membros dessa geração são também nativos digitais. Por conta disso, essas crianças terão acesso a grande quantidade de informações e recursos já muito cedo. Também devido à tecnologia, essa geração experimentará grande diversidade cultural por conta da falta de fronteira da internet. Por serem muito jovens, não podemos dizer muito sobre seu futuro, porém já podemos prever que será dominado pelas tecnologias que vão surgir juntamente com as mudanças sociais e culturais que estão por vir.